teu querer, sempre minha alegria é ver o teu querer, sempre, sempre. Declare do Senhor todos juntos. A minha alegria é ver o teu querer, sempre minha alegria é ver o teu querer, sempre minha alegria é ver o teu querer, sempre, sempre, sempre. Me rendo a ti, não sou mais meu, eu pertenço a ti, meu Deus. Me rendo a ti, me rendo a ti. É verdade o que direi, não há vida além de ti. Me rendo a ti, me rendo a ti, eu me rendo a ti, me rendo a ti, não sou mais meu, eu pertenço a ti, meu Deus. Me rendo a ti, me rendo a ti. É verdade o que direi, não há vida além de ti. Me rendo a ti, me rendo a ti. Me rendo a ti, não sou mais meu, eu pertenço a ti, meu Deus. Me rendo a ti, me rendo a ti. É verdade o que direi, não há vida além de ti. Me rendo a ti, me rendo a ti. Me rendo a ti, não sou mais meu, eu pertenço a ti, meu Deus. Me rendo a ti, me rendo a ti. É verdade o que direi, não há vida além de ti. Me rendo a ti, me rendo a ti. Nossa alegria é ver o teu querer, sempre minha alegria é ver o teu querer, sempre minha alegria é ver o teu querer, sempre, sempre, sempre. Declara, Senhor, essa alegria. Minha alegria é ver o teu querer, sempre minha alegria. Declara, Senhor, levante a sua voz. Senhor, sempre minha alegria é ver o teu querer, sempre, sempre. Mais uma vez, nossa alegria, levante a sua voz. A minha alegria é ver o teu querer, a minha alegria é ver o teu querer, minha alegria é ver o teu querer, sempre, sempre, sempre. Me rendo a ti, não sou mais meu, eu pertenço a ti, meu Deus. Me rendo a ti, me rendo a ti. Levanta a sua voz. É verdade o que direi, não há vida além de ti. Me rendo a ti, me rendo a ti. Eu me rendo a ti, não sou mais meu, eu pertenço a ti, meu Deus. Me rendo a ti, me rendo a ti. É verdade o
nos rendemos, Senhor. Nós te pertencemos, Deus. E em verdade declaramos que não há vida longe de ti. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti e coroamos a Ti, ó Rei Jesus. A Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus.
consagramos todo nosso ser a ti. Nos consagramos todo nosso ser, todo nosso Consagramos ser, todo nosso ser a ti. aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo, aleluia, aleluia, aleluia. Santo és tu. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo és tu. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo aleluia, aleluia, aleluia. Santo és tu. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo és tu. Todos os anjos clamam. Santo é o Senhor. A igreja responde. Santo és tu. Todos os anjos clamam. Santo é o Senhor. E a igreja responde. Santo és tu. Todos os anjos clamam. E a igreja responde. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo és tu. Aleluia, 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 ao único, ao todo-poderoso, ao Deus invisível, mais real. Aleluia, aleluia, aleluia. Junto aos anjos cantamos salmos. Adoramos. Junto aos anjos cantamos salmos. Tu és santo, Junto santo. aos anjos cantamos salmos. Tu és santo, santo. Junto aos anjos cantamos salmos. Tu és santo, santo. Tu és santo, santo. Santo, santo. Tu és santo, santo. Tu és santo, santo. Santo és.
Aleluia. como no céu. Aleluia. Declaramos na terra ao Santo, ao Santo, ao Santo. Aleluia. Como no céu. Aleluia. Nós fazemos na terra ao Rei. Somente Tu és santo. Somente Senhor, Tu nós te és adoramos, bom. nós te glorificamos, Pai. Oh. Tu és santo, santo, santo Deus. Chegamos diante da sua presença nessa manhã. Pai, venha arder em nossos corações, Senhor. Venha arder em nossos corações, ó Deus. Te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia, aleluia, aleluia. Sim, Jesus. Oh, Jesus, nós te adoramos, Senhor do Senhor, Rei dos Reis, maravilhoso Deus. Aleluia, aleluia, amém. Você pode dar glórias ao Senhor essa manhã. Dê a glória ao Senhor, aleluia, aleluia. Saúde, irmão, que está aí com a paz do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia, bom dia. Esse é tempo de ofertas e dízimo. É momento de nós adorarmos ao Senhor com os nossos recursos. Eu preparei para esse momento o livro de Salmos 28, versos 1 e 2. Diz assim a palavra: dai ao Senhor, ó filhos de Deus, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Amém. Esta palavra que eu trago para este momento é uma palavra que nos faz reconhecer que a verdadeira glória e força pertence somente ao Senhor. E isso significa que dar a Deus a honra que se deve ao seu caráter. Deus santo, Deus justo e Deus misericordioso. Isso exige de nós pureza de coração, arrependimento, reverência e motivações sinceras. É por isso o ato de dar, reconhecer que a adoração não se trata apenas de proferir palavras, mas também de direcionar nossas afeições, nossas energias para aquele que é digno, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E isto ressalta também do princípio da fé, que tudo o que é bom provém de Deus e se destina à sua glória. Eu trago esta palavra porque este é o momento em que nós vamos ofertar ao Senhor. Vamos ofertar ao Senhor porque reconhecemos que Ele é o dono de tudo. Ele é soberano, Ele é justo. Então,
dá a Deus aquilo que você preparou no seu coração. Amém? Querido Pai, queremos te agradecer, Senhor, por este momento, por este dia que aqui estamos, te louvando, te adorando, reconhecendo, Senhor, a sua majestura, reconhecendo, Senhor, a sua santidade. Deus abençoe cada um que estará dando nesta manhã, mas também aquele que não tem ou que não está dando por alguma razão. Nós estamos gratos por tudo quanto tem sido nas nossas vidas, na vida da sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Desde sempre tu és Deus, não há outro além de ti, o divino Criador, glorioso, a quem os anjos cantam santo e os joelhos são dobrados, corações fervem de palavras, quem eu canto glória. Desde sempre tu és Deus, não há outro além de ti, o divino Criador, glorioso, a quem os anjos cantam santo e os joelhos são dobrados. Que encobre toda a terra em sua glória, nos rendemos sobre o trono majestoso, que encobre toda a terra em sua glória. Sobre o trono majestoso, que encobre toda a terra de sua glória, nos rendemos sobre o trono majestoso. Eu cantarei cantarei glória, eu cantarei glória, eu cantarei glória.
Amém. Glórias a Deus. Podemos dar mais uma vez glórias ao Senhor. Ele merece toda a honra e glória. Amém. Então, quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Esse é o tempo das informações. E antes de eu passar as informações, gostava de saber se tem alguém que está aqui nos visitando pela primeira vez. Por favor, se estás aqui, levante sua mão, nós queremos dar bem-vindo. Glórias a Deus. Por favor, pode permanecer só um bocadinho com a mão levantada para que os irmãos de protocolo possam ver. Enquanto igreja, vamos dar uma saudação especial a esses visitantes. Glórias a Deus. Então, quero dizer que vocês são muito bem-vindos neste lugar, são muito bem-vindos. Nós somos a igreja, a comunidade de vida cristã, Life Church. E além dos encontros que temos tido aqui aos domingos, também temos encontros que ocorrem durante a semana que nós chamamos de célula. Então, que essa não seja a primeira vez a estarem aqui conosco, mas que possam também se buscar mais informações e se integrarem nas células e ter essa oportunidade de crescermos juntos. Amém? Então, bem-vindos. Gostava também de saber se tem alguém que completou anos durante a semana. Queremos... desculpa. Temos o pastor Délio também nos visitando aqui. Por favor, pastor Délio. Então, o pastor Délio é o pastor lá de Murumbala. Bem-vindo, pastor Délio. Já ia me passando. Então, temos aniversariantes da semana, queremos também parabenizar. Glórias a Deus, temos um irmão ali, temos outro irmão do outro lado. Então, queremos dar parabéns a vocês, que Deus abençoe vossas vidas, que vocês continuem crescendo, acima de tudo, nele, mas também que Ele continue vos dando saúde e força. Amém? A informação também que trago aqui é que depois, no final do culto, nós teremos uma feira que estará acontecendo lá fora. A feira, como já tem se informado, tem o propósito de podermos angariar fundos para a construção da obra, que todos nós sabemos, nós estamos nesse lugar e é temporário, não é? Então, nós temos que sair deste lugar, amém? Então, essa iniciativa é mesmo uma iniciativa para podermos angariar fundos, para podermos terminar a nossa obra lá. Quantos querem sair daqui? Eu quero. Amém? Em casa anima. Então, nós temos que ir para a nossa casa. Amém? Então, haverá essa feira e no próximo sábado também está se prever termos um tempo de cinema, que também tem esse propósito. O valor que irá se pagar no cinema é mesmo para também angariar fundos para podermos terminar a nossa obra. Amém? Então, temos que fazer parte. E a última informação que tenho é que no dia 29 deste mês nós teremos um encontro dos supervisores. No próximo dia 29, podem tomar nota dos supervisores, nós teremos encontro de supervisores. O encontro será aqui às 8h30. Então, quero desejar a continuação de um bom culto e hoje a Mana Telma estará a compartilhar a palavra conosco. Vamos encorajar. Bom dia, amada igreja. Assim não vão me dar ânimo. Bom dia, amada igreja. Amém. É maravilhoso estar aqui, não é? Mas é muito desafiante estar aqui compartilhando a palavra. Quando recebi esse desafio, tudo que me ocorreu é: Senhor, eu sou tão pequena para esse desafio. Mas o mesmo Deus disse para mim: eu sou um Deus grande. E se eu te chamei, eu serei contigo. Amém? Então, minha resposta, como sempre, é: então, Senhor, eis-me aqui
e que o Senhor possa me usar conforme a sua vontade. Amém? Vamos mais uma vez glorificar ao nosso Deus. Amém? Quero, antes de mais nada, lembrar a igreja que na semana passada nós introduzimos uma nova série denominada Servindo a Deus com Excelência. E dentro dessa mesma série, o pastor começou introduzindo a palavra sobre a motivação certa do coração. E nisto nós vimos o que significa ser um servo. Aprendemos que um verdadeiro servo é aquele que aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador e tornou-se não só filho de Deus, mas servo. E que servo não significa um título ou um cargo, mas servo deve ser o nosso estilo de vida, de servir ao Senhor e honrar a Ele com tudo que nós somos e tudo que temos. Amém? E nessa semana nós vamos dar continuidade falando sobre fidelidade no pouco e no muito. E quero convidar, antes de mais nada, a orarmos, pedirmos a presença do Senhor neste lugar e pedir para que Ele possa me usar para falar à sua igreja. Amém? Querido Deus, maravilhoso Pai Santo, graças te dou por tudo quanto o Senhor é e tem feito, Senhor. Quero neste momento pedir a sua presença neste lugar, a presença do seu Santo Espírito. Oro para que o Senhor possa me usar segundo o desejo do seu coração. Oro para que o seu Santo Espírito, por meio da minha vida, traga aquela que é a palavra que está no seu coração nessa manhã para a sua igreja. Senhor, eu oro para que cada coração neste lugar, inclusive meu, seja impactado, transformado por meio da sua palavra. Irendo tudo diante de ti, Senhor. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Como eu disse na semana passada, nós introduzimos essa nova série, que é Servindo a Deus com Excelência. E sabemos que todos nós, quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo na nossa vida como Senhor e Salvador, também nos tornamos servos do Senhor. E pastor ia dizendo que servo não é um título que se ganha, mas é um estilo de vida. Que a nossa vida deve ser uma vida que expressa serventia ao nosso Senhor. Não movido por desejos egoístas, egocêntricos, mas movido com um desejo profundo de glorificar a Deus e honrar a Deus com o que nós somos e temos. Amém? E hoje, como eu disse, nós vamos falar de fidelidade no pouco e no muito. E antes de proceder com a leitura, gostaria de lembrar que fidelidade é a qualidade de tudo aquilo que é leal, que é verdadeiro, que é constante. É a qualidade daquilo que é confiável. Em nossas palavras mais simples, nós podemos dizer que a fidelidade é cumprir com o combinado, cumprir com o acordado. E a fidelidade também é uma das partes ou um dos aspectos do fruto do Espírito Santo. Faz parte do caráter de Deus e Deus deseja que também faça parte do nosso caráter. Amém? Vamos juntos no livro de Mateus 25, do versículo 14. Vamos proceder com a leitura do versículo 14 a 30. Mas primeiro nós vamos ler simplesmente do versículo 14 até ao versículo 18. Amém? E de seguida vamos terminar o restante. Assim diz a palavra do Senhor. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E, tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro. Amém? Amada igreja, esta parábola que nós acabamos de ler
fala sobre um certo senhor. Um certo senhor que tinha seus bens, mas ele também tinha seus servos, aqueles que prestam serviços a ele. E ele deu a cada um dos servos, conforme a capacidade que cada um tinha de administrar. E a Bíblia aqui fala que é a parábola de talentos. Ele entregou a um 5, a um 2 e ao último ele entregou um talento. Cada um segundo a sua capacidade de poder administrar. E depois ele ausentou-se. Ao ler, nós vimos que cada um dos servos procurou fazer com o que recebeu dele aquilo que achou ser melhor. Alguns foram, investiram, trabalharam e o último simplesmente decidiu guardar, cavar e esconder. Nessa mesma semelhança, eu quero que nos coloquemos no lugar de servo e esse Senhor sendo como o nosso Deus. E isso nos leva ao nosso primeiro ponto, que é Deus é o Senhor e nós os seus servos. Amém? Nós lemos a partir do verso 14 a 15 que o Senhor que o dono, o Senhor, colocou os seus servos, deu cada um segundo a sua capacidade. E nós vimos aqui, queremos analisar que Deus é o Senhor. A palavra Senhor significa dono, significa proprietário, significa aquele que é soberano. Deus é o Senhor e o Criador de todo esse universo. Deus é o Senhor das nossas vidas. Ele é o dono das nossas vidas. Ele é o dono da nossa saúde. Ele é o dono do ar que respiramos, desse universo, de tudo quanto existe no universo. Deus é o dono. Do que há nos céus e na terra, Ele é o Criador e dono de todas essas coisas. E Ele de bom grado nos deu para que nós possamos cuidar com zelo todas essas coisas. Mas tudo isso pertence a Ele. Como eu estava a dizer, a vida que nós temos, a saúde que nós temos, a família, o trabalho, o dinheiro, todos os bens que nós temos, tudo isso veio à nossa mão porque Deus assim o permitiu. Ele é o dono de todas as coisas que nós temos. A palavra diz que nós vemos aqui no mundo sem nada. Mas hoje nós podemos olhar para nós mesmos no espelho e ver que nós temos uma família, nós temos roupa, nós temos trabalho, nós temos escola, nós temos bens. Tudo isso te veio à mão porque o Senhor permitiu. Ele é o dono e Ele entregou a cada um de nós, mesmo sendo em quantidades diferentes, de forma diferente. Ele entregou a cada um de nós para que nós possamos usar tudo isso para lhe servir para a honra e glória do nome dEle. Amém? E nós somos, quero que a amada igreja hoje reflita e entenda que nós somos servos. Que nada que está conosco nos pertence, mas pertence ao nosso Senhor, ao nosso Deus. E eu queria que, de uma forma simples, nós pudéssemos dizer assim: Senhor, muito obrigado por tudo quanto o Senhor me deu. Podemos dizer isso juntos? Vamos dizer. Amém? Como estava a dizer, o Senhor é o dono e nós somos servos. Amém? E nós precisamos sempre reconhecer ao Senhor. Nós precisamos sempre olhar para Ele como o Criador e o dono de todas as coisas. Amém? E isso vai refletir em nós a atitude de verdadeiros servos. Porque sabemos que se temos isso, temos essa vida, temos essa família, é porque Deus assim o permitiu. E Ele nos deu para que pudéssemos cuidar. Amém? Todos temos algo que recebemos de Deus. Ninguém aqui vai dizer que tudo isso eu consegui com as minhas próprias mãos. Todos nós recebemos algo de Deus para cuidar, para administrar. Todos nós, começando pela nossa própria vida. Amém? Então, como servos de Deus, nós precisamos cuidar de forma que honra e de forma que glorifica ao nosso Deus. Amém? E quero convidá-lo a ir para o nosso segundo ponto,
que é sirva a Deus com fidelidade. Nos versículos 16 e 18, diz assim: E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Amém? Nesse ponto, que sirva a Deus com fidelidade, olhando para essa parábola, nós vamos ver que o Senhor deu a cada um dos servos conforme a sua capacidade. E cada um deles procurou fazer aquilo que achou ser melhor com aquilo que o Senhor entregou a eles. O primeiro e o segundo servo, eles foram, investiram, trabalharam e eles conseguiram alcançar o dobro daquilo que o Senhor tinha lhes dado, mostrando assim que eles tinham interesse para a obra, que eles estavam comprometidos com o Senhor. Contudo, aquele último, ele simplesmente pegou e escondeu, mostrando também com sua atitude falta de interesse, de compromisso e entendimento na obra do Senhor. Nós precisamos aprender a ser fiéis a Deus. E nós só vamos ser fiéis a Deus quando percebemos que Ele é o Criador, que Ele é o provedor e que nós somos seus servos. E como servos, precisamos usar tudo que Ele nos deu para o honrar e o glorificar. Amém? Como servos de Deus, nós precisamos usar tudo que nos foi dado por Deus para a honra e glória do nosso Senhor. A fidelidade a Deus, ela norteia a fidelidade em todas as áreas da nossa vida. Se você é fiel àquele que te deu tudo, você será fiel também em todas as áreas da sua vida. Porque primeiro é fidelidade para com Deus e segundo, a fidelidade vai se estendendo em todas as áreas da nossa atuação, em todas as áreas da nossa vida. Mas a fidelidade, ela não pode estar dependente ou firmada nas circunstâncias da nossa vida. A fidelidade, ela precisa estar firmada no nosso compromisso e no nosso temor a Deus. Se você é comprometido com Deus, se você é fiel a esse mesmo Deus, você vai se comprometer e você vai viver uma vida de fidelidade. Não temos como ser fiel a alguém a quem nós não nos comprometemos. Para nós sermos fiéis como servos, nós precisamos nos comprometer com o nosso Deus. Nós precisamos reconhecer que Ele é o Senhor e nós somos servos. E que tudo que Ele me deu é para servir para a honra e glória do seu santo nome. Amém? Por isso quero repetir que a fidelidade não deve depender das circunstâncias da sua vida. A fidelidade não deve depender de quanto você tem, de quanto você pode dar. A fidelidade não pode depender da posição que você ocupa, da função que você desempenha. A fidelidade deve estar firmada no seu compromisso com Deus. Deve estar firmada no seu relacionamento, no entendimento que você tem, que tudo que eu tenho veio dele. Até a minha própria vida pertence a Ele. E eu tenho que viver e usar a minha vida de forma que lhe honra, de forma que lhe agrada. Então você vai viver de forma fiel a esse Deus. Amém? Por isso meu apelo nessa manhã, antes de mais nada, é se comprometer com Deus. Se comprometa com Deus. Comprometa-se em viver uma vida de fidelidade ao próprio Deus. Quando nós nos comprometemos a Ele, nós nos colocamos na posição de quem deve honrar essa aliança. E todo tipo de relacionamento, todo tipo de aliança que nós fazemos, a primeira coisa que nós esperamos é fidelidade. Ninguém se alinha a uma pessoa que não é fiel. Ninguém quer caminhar com alguém que não é fiel. E por que nós também não podemos ser fiéis ao nosso Deus? Aquele que nos deu absolutamente tudo. Às vezes nós nos esquecemos, olhamos para nós mesmos e pensamos que conseguimos com as nossas próprias forças. E usamos como bem nos vem à mente. Mas até as suas forças vieram do Senhor. Até a sua saúde, sua vida veio do Senhor. Amém?
E use isso que o Senhor te deu de forma fiel. Use isso em todas as áreas da sua vida de forma fiel a esse Deus. Amém? Nós temos, por exemplo, várias áreas na nossa vida. Nós temos, por exemplo, no ministério. No ministério nós precisamos servir ao Senhor de forma fiel. Nós precisamos demonstrar a nossa fidelidade a Deus. Quer arrumando cadeiras, quer organizando aqui no salão. Chegue cedo. Mostra ao Senhor que você está comprometido com essa obra. Mostra ao Senhor que independentemente do serviço, independentemente da função, você é um servo fiel. Arrume as cadeiras com dedicação. Organize o salão com dedicação. Honre o seu compromisso com o Senhor. Se o Senhor te deu a oportunidade de cuidar de uma vida, seja sequer uma vida, seja fiel. Discipule essa vida. Ensine. Discipule essa pessoa. Ensine a palavra do Senhor a essa pessoa. E eu não estou a falar para líderes. Eu estou a falar para a igreja toda. Se o Senhor te deu a oportunidade de compartilhar a palavra com alguém, seja fiel. Fale da palavra, cuide dessa pessoa, ore por essa pessoa. E o Senhor te acrescentará mais vidas para cuidar. Amém? Seja fiel ao Senhor. O Senhor te acrescentará. Eu me lembro que quando eu ainda estava na cidade da Beira, eu tive que liderar a célula de uma líder que estava para viajar. E quando cheguei naquela célula, as crianças olharam para mim e disseram: nós queremos nossa líder, nós não vamos ficar aqui. E no sábado seguinte só tinham 2, 3 crianças, e era difícil. E era difícil, mas eu sabia que meu compromisso era com o Senhor. E eu orei por aquela célula. Visitei aquelas crianças. Fui na casa daquelas crianças, lavei pratos com elas para elas virem a célula na hora da célula. Discipulei. Fui atrás, pastorei. E continuei orando, dizer: Senhor, eu serei fiel a Ti. Porque eu sei que essas vidas o Senhor deu para eu cuidar. Eu sei que minha vida eu devo usar para Te glorificar. Então eu vou permanecer, ainda que seja difícil, ainda que sejam 2 crianças. Eu vou ensinar com alegria, eu vou trazer a Sua palavra nesse lugar, como o Senhor quer que eu faça. E assim fui. E a célula cresceu. E a célula multiplicou. E eu dei glórias a Deus por isso. Amém? Com isso eu quero dizer à amada igreja: não importa a quantidade do que você tem. Não importa a função que você está a desempenhar. Não importa a posição onde você está. Seja fiel a Deus. Honre com os princípios e valores do reino de Deus. Pois isso é que significa ser fiel a Deus. Não esquecer quem Ele é. E não esquecer quem você é em todos os lugares onde você vai frequentar. Amém? E assim nós temos que ser. Na nossa própria casa. Em meio à nossa família, nós temos que ser servos de Deus. Você não é servo de Deus na célula. Não é só servo de Deus na igreja. Você também é servo de Deus dentro da sua casa. E lá você deve demonstrar fidelidade. E como você vai demonstrar essa fidelidade? Cumprindo com o seu papel. Aquele papel que o Senhor deu a cada um de nós dentro de casa como membros de família. Como marido, o Senhor deu a você o papel de servo, de sacerdote. Sirva a sua família dessa forma. Seja sacerdote. Sirva. Leve a sua família a conhecer ao Senhor Jesus. Não negligencie esse papel que o Senhor te deu. O Senhor deu-te esse papel de servo, de servir a sua família dessa forma, de sacerdote. E o Senhor espera que você o faça com fidelidade. Não deixando, não negligenciando, não agindo como esse servo que foi e simplesmente cavou e deixou a vida andar. Mas se posicionando realmente como servo, sacerdote diante da sua família e servindo ao Senhor com fidelidade. Amém? Também como esposa, como ajudadora idônea, seja fiel no seu papel. Seja fiel buscando o Senhor, buscando servir e instruir a sua família naqueles que são os princípios e valores de reino. Não negocie esses princípios. Não negligencie esse papel que o Senhor te deu. É um papel, é uma função de serva que você deve desempenhar lá na sua casa,
lá em meio à sua família. E o Senhor espera que como mãe, que como esposa, você desempenhe esse papel. Você sirva a Ele dessa forma. Porque até quando estamos a cuidar da nossa família, nós estamos a servir a Deus. Mas nós temos que fazer isso dentro dos princípios e valores do reino de Deus. Nós temos que fazer isso de forma que, primeiro, antes de mais nada, honre a Deus. E depois edifique as pessoas que estão ao nosso lugar, ao nosso redor. Amém? Então seja fiel ao Senhor. No seu local de trabalho, na faculdade, independentemente da posição que você está ocupando no seu local de trabalho. Lembre-se que você é servo do Senhor. Lembre-se que você está lá para servir ao Senhor. Para servir ao Senhor com fidelidade. Não negociando nenhum princípio. Não negociando nenhum valor do reino de Deus. Mas mostrando com sua vida que eu sou servo do Senhor. Amém? Mostrando com sua vida que eu sou servo. Não importa se sou chefe, se sou presidente. Antes de mais nada eu sou servo. E essa função e esse cargo que estou a desempenhar é porque o meu Deus permitiu. Não para minha própria glória, mas para a glória dele. Amém? Então, se compreendermos que cada uma dessas coisas nos foi dado a Deus para servir a Ele, nós seremos fiéis e vamos servir a Ele com cada uma dessas coisas. Não tire, não se despa da sua função de servo, mas seja servo em todos os lugares onde você estará. Seja fiel a esse Deus. Deus não te deu esse trabalho para te afastar dele. Deus não te deu esse trabalho para você usar esse trabalho como desculpa para você se corromper. Deus não te deu esse trabalho para você esquecer quem Ele é e esquecer quem você é. Não. Deus te deu esse trabalho como um talento. Como esse Senhor que deu o talento a esse servo, Deus também te deu esse trabalho. E Deus espera que com esse trabalho você o glorifique. E como você vai lhe glorificar? Se você for fiel a esses princípios que Ele tem falado. Se você obedecer à palavra dEle. E se você não se envergonhar de quem Ele é e do que Ele representa na sua vida. Amém? Na faculdade. Eu sei que aqui tem muitos jovens. E às vezes na faculdade nós nos escondemos. E pensamos, é vergonhoso ser servo de Deus aqui na faculdade. Ou como é que eu vou servir a Deus aqui na faculdade? E nos misturamos. Não nos comportamos como servos. Agimos de forma infiel ao nosso Deus. Não nos posicionamos com fidelidade e compromisso sabendo que eu sou servo. Não. Às vezes nós nos deixamos corromper. Às vezes nós nos envolvemos em coisas que não nos identificam como servos. Mas quero nesse momento desafiar a cada um que está nesse lugar, a cada estudante. Lá na faculdade, você ainda é servo do Senhor. E lá na faculdade, o Senhor espera que você se posicione e seja fiel a Ele. E você vai ser fiel a Ele se lembrar de honrar e obedecer a palavra dEle. Amém? Então não importa o lugar. Não importa a quantidade do que você tem. Ou a posição que você está a ocupar. O Senhor nos chama a ser fiel com cada coisa que Ele nos confiou. Amém? O Senhor nos chama a ser fiel. Essa manhã, a pastora me desafiou com trazer algo sobre minha vida. Eu ia perguntando, Senhor, que testemunho sobre minha vida eu posso trazer que demonstra fidelidade? Às vezes eu sou tão falha, o que eu vou fazer? Então Deus disse para me lembrar do mais recente. E o mais recente, eu me lembro que na adolescência eu escutei a palavra do Senhor. E uma das coisas que eu escutei foi Deus falando: não se envolva com jugo desigual. Seu corpo é o meu templo. Viva em abstinência. Seja fiel a mim. Eu me lembro que em conversa com minhas amigas na adolescência, por causa das minhas escolhas, elas não entendiam. Elas olhavam para mim e diziam: como? Por que você está fazendo esse tipo de escolha?
numa linguagem mais clara. Porque eu não me envolvia em namoros, em prostituição. E algumas delas perguntavam: você vai viver assim até quando? Quem te garante que você vai conseguir chegar até onde Deus está falando que você tem que chegar? Quem te garante que você vai conseguir viver uma vida de abstinência até o casamento? Eu falei: não, o Senhor disse que nós temos que usar nosso corpo de forma que Ele honra. O Senhor disse que nós temos que usar nossa juventude também de forma que Ele honra. E se Deus falou que preparou tal coisa para o tempo X, é porque essa coisa precisa ser neste tempo. Então eu decidi me comprometer com o Senhor e viver realmente uma vida assim, de abstinência, de fidelidade ao meu Deus. Porque eu confiei e acreditei que assim deveria ser. Eu era serva, eu deveria viver dessa forma. Quando entrei na faculdade, eu fiz saúde pública. Eram pancadas daqui para aqui com os meus colegas. Meus colegas, quando descobriram o estilo de vida que eu estava a levar, todas as aulas de biologia, todas as aulas de anatomia, de fisiologia, meus colegas viravam para mim e falavam: senhor professor, tem criança aqui, não fala desse assunto. Senhor professor, esse tipo de assunto tem pessoas que ainda nem sabem como é que funciona. Mas eu não deixei aquilo me abalar, porque eu sabia com que eu estava comprometida. E por que eu estava a viver daquela forma. E eu tinha no meu coração que, independentemente das circunstâncias, eu quero ser fiel ao meu Deus. Eu quero viver de forma que lhe honra e lhe agrada. E quando eu ia orando, ainda falando com o Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor está a ver tudo o que está a acontecer, tudo quando estão a falar. O Senhor disse ainda para mim: confia em mim, seja fiel, obedeça-me. E eu sei o que eu tenho preparado para ti. Amém? E assim fui, seguindo em fidelidade ao Senhor. Terminei minha faculdade. Meus colegas olharam para mim e disseram: queremos ver, né, até onde esse Deus vai te ajudar. Quando este ano me casei, Deus me lembrou disso. Uma das coisas que o Senhor falou para mim em meu coração foi: lembra quando eu falei na adolescência que se você fosse fiel a mim, se guardasse segundo a minha palavra, eu te daria alguém segundo o meu coração? Naquele dia eu fiquei grata. Grata a Deus, eu disse: Senhor, te glorifico, porque a fidelidade a ti beneficiou mais a mim que a ti mesmo. E assim é na nossa vida. Hoje o Senhor me deu um esposo que eu tenho muita alegria de chamar de esposo. Um parceiro. Eu gosto de dizer que é meu amigo de todos os tempos. E tem sido um auxílio. Não só de forma pessoal, mas tem sido meu amigo que me ajuda a me aproximar cada vez mais do Senhor. E isso o Senhor me recordou. Foi por seres fiel a mim quando ainda eras pequena. Quando ainda nem sabias o significado realmente do casamento. Mas foste fiel. E o Senhor me honrou. Eu posso dizer, sem nenhuma dúvida, que o Senhor me honrou. Ele honrou a minha fidelidade. Amém? E eu quero nessa manhã desafiar a cada um. Fidelidade não é só uma palavra. Ser fiel não é uma palavra, mas é um estilo de vida que nós temos que ter. É um estilo de vida que nós temos que carregar em todas as áreas da nossa vida. E quando falamos de ser fiel a Deus, isso significa obedecer a palavra dele. Isso significa praticar a palavra dele. Honrar a ele. Amém? Isso é que significa ser fiel a Deus. E também precisamos ser fiel a Deus com as nossas finanças. Que é uma parte muito sensível. É ou não é? É, não é? É uma parte sensível. As nossas finanças. Deus falou que nós não temos como servir a dois senhores. Não temos como servir a Deus e ao dinheiro. Por
que o Senhor falou isso? Porque às vezes nós colocamos dinheiro como o gestor da nossa vida. Nós temos que ser fiel com as nossas finanças. A palavra nos diz que nós temos que ser fiel nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. Nós não podemos esconder isso como se fosse um tabu. Nós não podemos dizer, eu vou ser fiel com tudo, mas nas minhas finanças não. Não, o Senhor nos chama a ser fiel também nas nossas finanças. A administrar nossas finanças de forma que honra e de forma que agrada a Deus. A usar as nossas finanças, não só para suprir as nossas necessidades, mas também para glorificar a Deus, para servir a igreja com as nossas finanças. Às vezes nós pensamos que temos que esperar ter muito para começar a dizimar. Enquanto eu ia discipulando algumas meninas, algumas delas falaram assim para mim, irmã Thelma, eu não estou a dizimar porque eu não trabalho. Eu disse, quem disse que dízimo é para quem trabalha? Dízimo não é para quem trabalha. Aquilo que Deus te permite ter, comece a dizimar, comece no pouco. Comece no pouco, se Deus te deu 10 meticais, tira até um metical. Vá dizimar. Afinal de contas, não é a atitude de coração que o Senhor espera de nós. Então vá dizimar no pouco. Se Deus te deu 20, tira até 2 meticais, vá dizimar. Amanhã, quando Deus te dá teus 100 meticais, você vai saber tirar 10 meticais e dizimar. Porque se você aprendeu hoje que suas finanças pertencem ao Senhor e você precisa tirar e usar de forma que glorifica a Deus, mesmo que seja pouco aos seus olhos, você vai ser fiel, vai dizimar. Não vai esperar ter muito para dizimar, mas vai dizimar. E vai ofertar como uma atitude de gratidão e reconhecimento que Ele nos deu tudo que nós temos. Então, se você nessa manhã tirou essa área como se fosse uma área de tabu que não se pode falar, hoje de manhã, hoje eu quero dizer, precisamos servir ao Senhor com as nossas finanças, com o nosso dinheiro, com os nossos bens materiais. Nós precisamos servir ao Senhor. Amém? Honre ao Senhor com suas riquezas. Honre ao Senhor com seu dinheiro. E também administre a sua casa de forma correta com o seu dinheiro. Amém? Não use suas finanças para ser motivo de discórdia, para ser motivo de infidelidade para com Deus, mas use também para honrar a Deus. Nós viemos falando aqui de trabalho. Tem posições que Deus permite nós estarmos lá no trabalho, não só para nossa satisfação pessoal, mas também para abençoar a igreja, para servir a igreja com isso que nós ganhamos. Às vezes nós queremos separar, isso é trabalho. Esse trabalho o Senhor deu, e isso que você está a receber lá, o Senhor também está a dar para você poder suprir também aquelas que são as necessidades da igreja, para você honrar ao Senhor com isso também. Então, se isso não fazia parte no seu coração, que hoje possa fazer parte. Amém? Mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a desafios, seja fiel a Deus. Independentemente das circunstâncias, seja fiel a Deus. Não importa quanto você tem na sua mão. Não importa se está doente, se está saudável, se está a passar por uma situação de aperto na sua vida, seja fiel. Nada justifica a nossa infidelidade para com Deus. Amém? Seja fiel a esse Deus. Eu quero que vire para o seu irmão e diga, seja fiel a Deus. Amém? Seja fiel a Deus com tudo que você tem. Amém? A palavra diz que a fidelidade nas pequenas coisas, no pouco, demonstra que nós somos dignos de receber ou de ser colocado nas grandes coisas. Amém? Se você for fiel no simples, no pouco, no pequeno, Deus te confiará coisas maiores. Amém? Amém? E por último, nós prestaremos contas ao Senhor.
A palavra nos versos 19 diz assim: e muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e fez contas com eles. Amém? Mais para adiante, nós podemos ver Deus dando, aliás, o Senhor aqui dando a cada um conforme aquilo que cada um fez. Mas eu quero que juntos nós possamos refletir que nós prestaremos contas ao Senhor. Todos nós prestaremos contas ao nosso Senhor. Da mesma forma que esse Senhor veio e reuniu os seus servos e chamou um por um e perguntou: o que você fez com o talento que te dei? E cada um se explicou: com o talento que o Senhor me deu, eu fiz isso e isso. E chamou o segundo, o terceiro. Assim também, todos nós, um dia estaremos diante de Deus para responder o que fizemos com a nossa vida, o que fizemos com a nossa saúde, o que fizemos com a nossa família, o que fizemos com as nossas finanças, o que fizemos com o trabalho, o que fizemos com o tempo que o Senhor nos deu na faculdade, na escola, o que fizemos com cada uma dessas coisas que o Senhor nos deu. Um dia nós estaremos diante dele prestando contas, porque tudo isso pertence a ele e ele vai querer saber o que cada um de nós fez com o que ele nos deu, com o que ele nos confiou. Amém? E ele vai dar a cada um segundo aquilo que fez na sua vida. Deus vai retribuir a cada um segundo aquilo que fez com tudo quanto Deus o confiou. Amém? Aqui na história que nós lemos, nós vimos que 2 dos servos foram galardoados pelo Senhor. O Senhor olhou para eles e disse: servos bons e fiéis, no pouco vocês foram fiéis e no muito eu vos colocarei. Para o último, o Senhor virou e disse: servo mau, inútil, não foste fiel no pouco. E ele foi lançado fora. Mas eu quero que juntos nós possamos refletir. Em qual dos 2 nós nos encontramos? Em qual dos 2 grupos você se encontra hoje? O que você está fazendo com tudo que o Senhor te confiou? Você está a servir a Ele de forma que lhe honra? De forma que lhe glorifica? Você está sendo fiel com tudo que o Senhor entregou a você? Porque um dia você estará na presença dEle. Um dia você prestará contas a Ele. E como será? O Senhor dirá a ti: servo bom e fiel? Ou o Senhor terá desgosto e dirá: não fizeste nada com o que eu te dei? Então quero que nessa manhã você possa olhar para si mesmo, olhar para tudo que Deus te confiou e refletir: o que eu tenho feito? Eu tenho vivido de forma fiel? Eu tenho administrado de forma fiel? Eu tenho usado de forma que honra a Deus? Que tipo de servo eu estou a ser? Estou a ser um servo bom e fiel? Ou estou a ser um servo mau, que busca seus próprios interesses, que não se importa e não se compromete com o seu Deus, mas que está simplesmente centrado em seus desejos egoístas? Que tipo de servo você é? Contudo, quero convidá-lo a se comprometer com o Senhor nessa manhã. Quero convidá-lo a orar, a se comprometer e dizer: Senhor, me ensine a ser fiel com tudo que o Senhor me deu. Me ensine a te servir de forma fiel, independente do lugar, da quantidade que eu vou ter. Me ajude a ser fiel a ti, porque eu quero te honrar e eu quero honrar o compromisso que eu tenho contigo. Amém? Vamos juntos levantar. E vamos juntos orar, pedindo ao Senhor nessa manhã que Ele nos ensine a ser fiel, que Ele nos ensine a ter a fidelidade como parte do nosso caráter e a servir a Ele com tudo que temos. Amém? Querido Deus maravilhoso, Pai Santo,
Graça nós te damos por tudo quanto o Senhor é e por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, reconhecemos que tudo quanto somos, tudo quanto temos vem de Ti. E nós somos apenas servos e mordomos. Contudo, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a administrar cada coisa que o Senhor nos deu com fidelidade, com amor, com compromisso e temor a Ti, Senhor. Oramos nessa manhã para que o Senhor nos perdoe por todas as vezes que nós não usamos e não Te servimos com fidelidade. Nos perdoe por todas as vezes que nós não olhamos para Ti e não nos comprometemos. E nos ajude, por favor, a ser fiel. Nos ajude a ser fiel no pouco, no simples, no pequeno, Senhor. Porque acreditamos que assim nós cresceremos, Pai. No nome de Jesus nós oramos e rendemos tudo diante da Sua face, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Vamos juntos adorar o Senhor. Jesus é o meu pastor, nada me faltará. Jesus é o meu descanso, nele encontro paz. Ele me faz repousar em seu abraço. Ele me faz descansar em verdes pastos. Ele é e para sempre será minha âncora no mar. És fiel, Senhor. És fiel, Senhor. Sim, eu sei que tua palavra nunca muda, pois tu és fiel. Declare mais uma vez. És fiel, Senhor. Sim, Tu és fiel. És fiel, Senhor. Sim, eu sei, tua palavra nunca muda, pois tu és fiel. Jesus é o meu Senhor, tudo em suas mãos está. Jesus é o meu abrigo, nele eu tenho lar. Ele me faz repousar em seu abraço. Ele me faz descansar em verdes pastos. Só Ele é. Ele é e para sempre será minha âncora no mar. És fiel, Senhor. Sim, Tu és fiel. És fiel, Senhor. Tu és fiel. Sim, eu sei, tua palavra nunca muda, pois tu és fiel. Tu és fiel,
tu és fiel. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, ressurreto, dentre os mortos. Ele é o Senhor. Todo joelho e todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Declare, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, ressurreto, Entre os mortos, Ele é o Senhor. E todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Não há outro. Ele é o Senhor, ressurreto. Dentre os mortos, Ele é o Senhor. E todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. És fiel, Senhor. sim, tu És fiel, Senhor. tu és fiel. E se eu sei que tua palavra nunca muda, pois tu és fiel. Serei sempre És fiel. És fiel, Senhor. Tu és fiel. És Tu és fiel. E se eu sei tua palavra Nunca muda. tu és fiel. Tu és sempre fiel. Sempre fiel. És fiel, Senhor. Tu não mudas, Senhor. És fiel, Senhor. E se eu sei tua palavra nunca muda, pois tu és fiel. És fiel. És fiel, Senhor. Posso ouvir a sua voz, igreja? És fiel, Senhor. Se eu sei tua palavra nunca muda, pois tu és fiel. Você pode declarar
declarar mais uma vez ao Senhor. És fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Sim, eu sei, tua palavra nunca muda, pois tu és fiel. Declara que Ele é o único Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Não existe outro Senhor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E Ele é, não há outro Senhor. Você pode declarar essa manhã. E Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto, declare ao Senhor. Dentre os mortos, Ele é o Senhor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará e declara aquele que é. que Jesus Cristo é o Senhor. Vou declarar a Ele. Aleluia, aleluia. Ele é o Senhor do Senhor. Amém, amém. Graças a Deus. Obrigado, Thelma. Obrigado, Thelma, pela palavra. Eu sei que Deus falou por meio de Thelma essa manhã na vida de muitas. Aquele de facto que esteve com o coração aberto, ouviu de Deus por meio da vida de Thelma. E nós queremos agradecer a Deus, glorificar a Deus pela sua vida, pela vida do seu esposo. E você é um exemplo de fidelidade. E o seu testemunho, acredito que tocou e vai continuar a tocar na vida de muita gente que está aqui. Porque um dos grandes problemas que nós temos hoje é a questão da fidelidade, da lealdade, né, no Senhor, na vida da igreja. E Thelma é uma jovem como qualquer outra jovem que está aqui. A única coisa especial que tem é Cristo. Se comprometermos, viver em fidelidade no Senhor, caminhar, obedecendo a sua palavra, não tem como não desfrutarmos do melhor que Deus tem preparado sempre para nós. Que Deus abençoe a sua família, né? E é um grande privilégio te ter como filha, porque Thelma viveu comigo 4 anos em casa. É um grande privilégio, mas permaneça firme no Senhor. Amém? Amém? Graças a Deus. Deus abençoe. Ótima semana. Não esqueça da feira que está lá fora. Contribua.
Próxima semana nós estaremos confirmando a partir das células. Temos cinema aqui. Cinema começa a que hora? Que hora começa o cinema? 18 pontos, cinema. Começa como parte da angariação para nós terminarmos a nossa obra lá. Deus abençoe, vai na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Tenha uma ótima semana. Vai na paz. See